Sobre Pelé, eu converso com você, Casagrande, que participou aqui, como eu disse no começo do programa, muito gentilmente, num momento trágico e trazendo toda a sua experiência de vida, todo o seu conhecimento sobre o futebol e sobre tantos personagens importantes. Você ficou aqui horas, mas a gente quer a sua palhinha também no CNN Arena, depois de toda essa repercussão. Qual é a essência que você vê na figura do Pelé e, eventualmente, na repercussão do seu velório, tudo isso que a gente pode ver nos próximos dias? Então, o Pelé, ele não foi o melhor jogador do mundo ou o atleta do século, né? Ele é o melhor, né? Porque ele transcende o futebol, ele é conhecido no mundo todo, sempre foi conhecido no mundo todo, e nem todo mundo sabia o que era futebol, sabia quem era o Pelé, né? O Pelé abriu as portas. Por exemplo, na minha geração, quando eu viajava, as pessoas vinham conversar com a gente, brasileiro, Pelé. Então o Pelé era o nosso passaporte. O Pelé foi o passaporte de muitos brasileiros na década de 60, 70, 80. Onde você chegava, você era bem recebido porque você era brasileiro do país do Pelé, né? Então o Pelé tem uma representatividade não só futebolística, ele tem uma representatividade política, antirracista. Porque o Pelé, eu acho que ele não precisa... Se ele falasse alguma coisa, seria over. Ele é um jogador negro, considerado atleta do século, melhor jogador de futebol de todos os tempos, o rei do futebol. Ele não precisava falar. Pela força do exemplo. Exatamente. O nome Pelé ficou sinônimo do melhor. Então, quando a pessoa é um grande jornalista, você fala assim, é o Pelé do jornalista. O cara é um ótimo jogador de tênis, pois esse cara é o Pelé do tênis. Então, o nome Pelé virou um elogio de melhor. Então, você vê que o Pelé, a dimensão do Pelé. Eu tinha uma dimensão muito grande do Pelé. Eu tinha uma relação muito forte com o Pelé, ele me deu uma camisa assinada, gravou um vídeo fantástico, super carinhoso. E eu sempre, assim, ele foi para o hospital, eu falava para o meu filho, vai parar o mundo quando o Pelé falecer. Meu filho falou, você acha, pai? Eu falei, você vai ver que vai parar o mundo. Parou o mundo, mas muito mais do que eu imaginava. Então, mesmo eu tendo uma dimensão grande do que o Pelé era, eu fiquei surpreso com tudo que aconteceu. E eu defini, pelo menos a minha definição, do Pelé é o seguinte, tudo que a bola sabe fazer foi o Pelé que ensinou. Todas as jogadas maravilhosas foi o Pelé que fez. E a bola aprendeu aquilo. Então, quando chegou Maradona, Messi, Mbappé, Zidane, todas as jogadas que eles queriam fazer e fizeram maravilhosamente bem, não era estranho para a bola, porque ela já tinha feito com o rei. Então, para mim é isso. O Pelé inventou o futebol moderno, e o Pelé ensinou para a bola a genialidade. E ela não se assustou mais com ninguém. Qualquer um podia chutar a bola, que para ela não era um problema, porque ela foi a bola do Pelé. Aquela edição de vídeo, He Did It First, né? Ele fez isso primeiro. Sim, que mostra o lance dos jogadores, dos grandes craques recentes, dando de letra, fazendo embaixadinha, de cabeça, balãozinho. Tudo que você imaginar. Tudo mostra cortado com o Pelé fazendo antes. Driblar 5 caras e fazer o gol, ele foi o primeiro. Tentar o gol no meio do campo, como foi em 70 com a Tchecoslováquia, ele foi o primeiro. Aquela jogada que ele deixa a bola contra o Uruguai, dá a volta e chuta e a bola passa raspando, foi ele que fez primeiro. O gol de bicicleta não foi ele o primeiro, mas a mais bonita, que fica na marca, perfeita, foi o Pelé que fez. A jogada de matar no peito, de dar um lançamento de bicicleta, de dar um calcanhar, tudo ele fez. E depois, os outros grandes jogadores também, geniais. Não se pode comparar ninguém ao Pelé, mas grandes jogadores geniais, eles puderam tentar qualquer tipo de jogada porque a bola sabia que podia fazer, sabe? Ela não era o primeiro cara, ela já tinha sido treinada pelo rei do futebol. Eu vejo dessa maneira o Pelé. Eu vejo que o Pelé ensinou a bola a genialidade do futebol e inventou o futebol moderno. Eu até publiquei um artigo hoje, mas tem um trecho assim que eu considero muito importante, que o Pelé, ele não é, e logicamente a gente está debatendo política, desinformação, briga, polarização, nós contra eles, discurso que é demagógico, aliança com extremistas, etc. E o Pelé, ele não é produto de marketing, ele não é produto de slogan publicitário, ele não é produto de demagogia, ele é produto do talento dele, do esforço pessoal dele, que transcendeu a figura dele, que empurrou os colegas, uma seleção, um país, os outros astros internacionais a jogar tão bem como ele, que inspirou muita gente, inspira até hoje. Você tem filmes assim muito populares, Rocky Balboa, até o Stallone gravou, fez um filme com o Pelé. Fico até emocionado aqui de falar, porque assim, ele é uma figura inspiradora.
para qualquer pessoa de qualquer área. Como você falou, virou um elogio. Então a pessoa busca ser como Pelé e talvez a repercussão da sua morte possa trazer de volta esse sentimento para os brasileiros, de jamais se deixar nivelar por baixo também, né? Porque talvez ele não precisasse ser o Pelé para vencer certas partidas em campeonatos locais, mas ele quis se superar. Ele estava preparado aos 17 anos para enfrentar grandes astros internacionais. Aos 21 já era bicampeão do mundo. Quer dizer, ele estava acima do nível internacional. Então ele nunca se conformou com a mediocridade. Três coisinhas assim. Foi uma injustiça para os anos 70, porque a primeira imagem de jogos ao vivo foi na Copa de 70. Então, todo mundo começou a ver aquela imagem pouco antes dele parar. Né? Ele saiu do Brasil em 74, parou no Santos, depois foi jogar nos Estados Unidos. Ele que iniciou o grande futebol dos Estados Unidos, não o masculino, porque o feminino sempre as meninas gostaram de jogar. Então, todo mundo que surgia e jogava bem 2, 3 partidas, ó o novo Pelé. Então surgia um cara, não sei, é o novo Pelé, surgia, não é o novo Pelé, aquele é o novo Pelé. E era uma injustiça. Mas sabe por que essa injustiça aconteceu? Porque as pessoas viram pouco tempo o Pelé. Então, quando acabou, sempre que alguém jogava bem, falava assim, pô, esse cara pode ser o novo Pelé. Mas se nós tivéssemos visto, ou as pessoas que puderam ver, de 58 até 74, elas iam saber que não ia nascer um outro Pelé. Só que as pessoas mais jovens só viram 70, 71, 74, achavam sempre que aquela expectativa da inveja positiva dos mais velhos que viram Pelé pra caramba. Então a gente sempre quis que surgisse um Pelé pra gente ver bastante também. Então foi uma inveja futebolística não nociva, mas aquela da gente querer também e se achar com justiça também vermos um Pelé. E nós não vimos vários grandes jogadores, mas não vimos o Pelé. Uma outra coisa é o seguinte, o Lula não tem que pensar, não tem que avaliar nada. É um absurdo avaliar, não tem que avaliar. Você tem que ir no velório do Pelé. E não é porque é presidente da República, e não é por causa da repercussão, é por causa da presença política de um chefe de Estado, né, que no velório do maior atleta do século, negro brasileiro, o rei do futebol, negro brasileiro. Tem que ir lá de qualquer maneira, não é avaliar, vai ser um grande erro, tá? Junto com a presença do Maduro, vai ser um grande erro do presidente Lula se ele não for no velório do Pelé. Vai ser um erro muito grande. Pelé que foi reverenciado por grandes lideranças políticas internacionais, chefes de Estado, ex-presidentes. Não é nenhum exagero. O que o Mandela é para a política mundial, para a história da política mundial, o Pelé é para o futebol. Claro. É a mesma idolatria, só que no lado esportivo. Sabe? É essa a representatividade do Pelé. Idolatria mais saudável, eu diria. Claro. Aliás, tem uma cena com os dois juntos. Sim, muito maravilhosa. Muito legal. Maravilhosa. Muito legal. Muito bem, muito obrigado, Casagrande.